Olá! Estamos em mais um programa Odonto Prime. Hoje vamos falar de um tema muito importante para o sucesso do tratamento, seja ele de implantes, seja ele de estética ou seja ele de qualquer tipo de reabilitação bucal na área da odontologia, que seria o planejamento. Vamos estar explicando toda a tecnologia existente no ramo do planejamento para estarmos fazendo planejamento reverso, isto é, sabemos o resultado final do tratamento antes mesmo de iniciar ele na boca do paciente. Antigamente, tinha o início do tratamento e no decorrer do procedimento, no decorrer da cirurgia, é que era definido o implante, o tamanho, o seu formato. Enfim, o planejamento acontecia no decorrer do ato cirúrgico, no decorrer daquele momento. Presenciei há anos atrás um procedimento onde o paciente foi submetido a uma cirurgia, a toda uma preparação desse paciente no que diz respeito às suas expectativas. Então ele foi anestesiado, foi realizado toda uma abertura para ele, para que fosse feita a instalação desses implantes. E o que aconteceu? O fato de não ter exames específicos, não houve a possibilidade de ser feito implante. Os contratempos, né? É isso que acontece. Então, dessa maneira, por que acontece isso? As situações antigas tinham seus exames, ainda tem os exames que são as panorâmicas, só que elas são imagens que nos limitam com relação ao planejamento. Tem uma grande distorção, né? Não são plenamente confiáveis e o que gera então para o paciente uma situação dessa? Desconforto, trauma, então ele fica bem comprometido nessa situação. Com certeza. E na prótese era a mesma coisa. No momento da consulta, onde estava se fazendo a reabilitação bucal para fazer os novos dentes, é que ia se definindo a forma, a cor desses dentes, a posição, enfim, era sempre uma dúvida ao final do tratamento. Hoje nós vamos estar explicando para vocês como esse tratamento ele se torna muito mais previsível, gerando então muito mais tranquilidade para o paciente, que ele já sabe qual vai ser o resultado final, ele já sabe detalhadamente todos os passos que vão acontecer até o final do tratamento e com isso também traz muito mais tranquilidade até para o próprio dentista, né, Jean? Imagina, você vai ao consultório e não consegue nem visualizar como é que pode ficar a situação dele. Então, hoje existe essa possibilidade, que é uma inovação, o paciente já tem uma noção de como pode ficar o seu tratamento no final. O que aconteceu? Houve uma evolução de uma fase da odontologia que era a prototipagem biomédica, então eram como se fossem modelos da arcada desse paciente, eles eram modelos físicos, a gente podia palpar, segurar eles para poder fazer o planejamento. Acabou evoluindo rápido essa fase da odontologia, evoluiu para uma cirurgia guiada com planejamento virtual no computador, então tem a possibilidade de fazer todo o planejamento, a instalação, a execução, como se fosse simular mesmo a cirurgia no computador. Virtualmente, né? Virtualmente, sim. Pois o ato operatório, ele é muito importante, né? Por mais que seja uma cirurgia bucal, que as pessoas chamam de cirurgia oral menor, né? É uma cirurgia e traz os seus riscos, porque a parte de um implante mal colocado ou mal posicionado ou uma cirurgia não planejada, ela pode ocasionar lesões em regiões anatômicas importantes na face e isso pode ocasionar danos sérios, como por exemplo paralisia de certa parte da face, entre outras coisas. E também, né, um implante mal posicionado, a gente sabe como isso limita o tratamento, lá na frente. Isso, tanto funcionalmente como esteticamente o tratamento fica todo comprometido. Então, por isso, a importância desse planejamento. Com relação ao planejamento, de que forma nós preconizamos? O planejamento, tanto a instalação, para que ele possa ser realizado, acredito que da melhor maneira, a gente segue uma linha, um protocolo. A solicitação desse paciente que ele realize tomografias digitais e tridimensionais. Esses exames eles são realizados em centros radiológicos, odontológicos. São feitos também guias cirúrgicos. Esses guias a gente providencia a moldagem no consultório e encaminha para um laboratório de prótese. E tem casos em específico que é então solicitado um protótipo da arcada desse paciente, dependendo do caso, da situação, por exemplo, enxertos em bloco, agiliza o processo, a gente tendo todo esse subsídio para poder fazer um bom planejamento e, consequente, uma instalação dos implantes. E com o protótipo em mãos, nesses casos de enxerto, a gente consegue planejar toda a posição do bloco ósseo e no momento da cirurgia, simplesmente faça a instalação desse bloco. Agiliza bastante. Então, resumindo, o que seria a cirurgia guiada, né? O planejamento virtual? Então, em um software específico, nós estaríamos planejando o número, a posição,
o diâmetro desses implantes e transferindo todo esse planejamento para o ato operatório através de um guia cirúrgico prototipado, fazendo com que a cirurgia fique, como a gente já comentou, muito mais curta, Sim. uma cirurgia muito mais tranquila, menos invasiva, e ela gera muitas coisas, né, Gia? Menos anestesia, menos complicações pós-operatórias. A satisfação do paciente no final é menos bem edema, gratificante, né? Muitos pacientes relatam que muito pouco inchaço, então se torna muito gratificante para o paciente essa rapidez, essa agilidade no tratamento. Com relação à prótese, é a mesma coisa. O paciente, ele quer saber do resultado final, de como vai ficar os seus dentes. Para ele, a informação sobre o implante é irrelevante. Tamanho, formato, comprimento é irrelevante. Não vê, né? Não sabe como é que ficaria só em exames radiográficos. Por isso, o enceramento diagnóstico. Esse enceramento a gente faz a partir dos modelos de gesso do paciente, da arcada dele, e a partir daí podemos montar os dentes, fazer as suas devidas correções, tamanho, comprimento, forma. Tem vários fatores que a gente pode determinar e mostrar para ele, visualizar, que ele possa visualizar, seguindo medidas padrão. Na odontologia, essas medidas são as proporções áureas. O que seria isso, mais ou menos? Se a gente for levar em consideração os dentes da frente, os anteriores, existe uma altura diferente entre eles que deixa eles harmônicos. Como é que seria isso? O incisivo central, que seria o dente, o primeiro ou do meio, frente, né, o que aparece mais. O que mais se destaca, ele é um pouco mais baixo, consequentemente, o lateral um pouco mais para cima e em seguida o canino é um pouco mais baixo novamente, mas nunca ultrapassando a altura do dente central. As devidas proporções, né? Sim. Segue-se, além dessa proporção, outros fatores, como fatores externos que a gente determina em pontos da face. Planos inclinados, as dimensões que a gente pode marcar em função da pupila, com a comissura do lábio. Tem vários fatores. O lábio é muito importante, que seria a moldura da boca. Isso. Tá? Então, seria como um quadro, o lábio é a moldura do quadro, define, né? Com certeza, a parte final. Então, são vários fatores que a gente tem para determinar um sorriso ideal. Isso. Então, pessoal, deixa eu resumir para vocês, para ver se vocês entenderam. Quando o paciente chega no consultório, a gente faz um modelo dele. Então, assim, se ele não tem dentes ou ele tendo dentes tortos, desgastados, a gente faz um modelo desse paciente. Isso vai para o enceramento diagnóstico, que o que é? Delimitar nesse modelo, esse modelo tendo ou não dentes, a posição de onde eu quero os meus novos dentes. Tamanho, forma, cor, tudo. Com esse modelo encerado em mãos, se for um caso somente de estética, onde o paciente tem as suas raízes, a gente já parte para o procedimento em boca do paciente. Se for um caso cirúrgico de implantes, com esse enceramento, nós vamos para o planejamento virtual, definir qual vai ser a posição que os implantes devem ficar para ficar com aqueles dentes que eu imaginei. E então, assim, depois disso, ir para o ato operatório em si. Então, isso tudo seria o planejamento.